Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Quem estava ontem? Eu saí com minhas costas doendo. Por que a gente tem essa mania, né, de apanhar e gostar? Eu não consigo entender. Crente é engraçado, né? Apanha glorificando, glorifica para depois comer. E a gente come, não come? Queridos, estou muito feliz. Eu quero justificar aqui o meu cansaço. A minha filha está morando em Foz, né? E cursando medicina lá. Mas ela quer viver tanto o curso de medicina como a obra missionária. Aí eu estou cansado. Que eu fico dando assistência a ela. E ontem ela viajou, foi convidada para pregar em Firminópolis. Saiu no aeroporto de Foz de madrugada. Aí ligou para quem? O pai. Aí desceu em Goiânia. Quem teve que recepcionar? O pai. Aí quem teve que organizar para ela chegar em Firminópolis? O pai. Aí pediu um motorista para ir buscá-la. O motorista não pôde. Aí foi uma irmã da igreja. A irmã da igreja foi lá, apertou um botão errado no painel do carro. E o carro deu piti na estrada. Aí tiveram que ligar para quem? Então eu estou acordado desde as 4h30. Mas louvado seja Jesus, que Ele me capacitou para resolver. Mas feliz, queridos. Ontem eu gosto de dizer que eu prego para mim, né? Então, aquele que tem o sentimento de compreensão da Escritura, que a gente chama de exposição, trazer o texto, expor o que o texto diz, a primeira pessoa que é aplicado na vida é sobre quem está pregando e quem está lendo. Então, a minha boca é bem perto do meu ouvido. E eu fiz um planejamento para mim esses dias. Eu tive um tempo que eu visitava muitos hospitais, presídio, e a agenda vai vindo e as atividades vão vindo. Você acaba cansando, mas você não pode perder essa disposição de ter uma vida útil na obra de Deus. Então eu trouxe para mim uma ressignificância acerca daquilo que Deus quer me usar, que muitas vezes a gente prioriza só o púlpito e não as pessoas. Todo coração sedento de Deus é um campo missionário. Então ontem o Senhor foi difícil dormir. Fui meditando, fui renovando minha vida. Que a gente tem que ter essa autoanálise, essa autorreflexão, para que a gente possa evoluir como ser humano, como cristão. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Se eu soubesse que elas vinham de black e pink, eu poderia vir, né? Não, mas pink não dá, não. Eu tenho um cara de pink? Ela não para, né? Ela não para. Queridos, pegue sua Bíblia, por favor. Se coloque em pé mais uma vez. Vamos abrir em 2 textos da Escritura Sagrada. Um no Velho Testamento, livro de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo de número 3. Versículo de número 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, não de ordem cronológica, mas de ordem canônica. Capítulo de número 3. Versículo 3 e 4. Apenas o versículo 3. E como vai estar no telão, após minha leitura e a minha contagem, gostaria que a igreja lesse. E ele veio de preto, só para ficar mais magro. Vai ficar humilhando a gente. Eu vou emagrecer. Deus vai abrir as portas e acho que o Monjaro vai chegar. Oxe, Monjaro é resposta de oração, meu filho. Tá doido? Né? Eu acho que alguém aqui está usando, que se alegrou. Mas é bom, irmão. Isso é caro.
Mas eu estou orando para Jesus enriquecer os crentes, né? E ofertar na minha vida. A minha esposa ganhou de uma irmã da igreja. E quem está usufruindo sou eu. Ela ficou magrinha, rapaz. Queridos, Malaquias capítulo 3, versículo 3. Olha, não se escandalize não, que eu sou só assim quando eu me sinto, como dizer, conectado à igreja e às pessoas. Geralmente o Douglas anda comigo, ele sabe que eu sou uma pessoa bem sistemática, muitas vezes fechado, né? E minha linguagem de amor é ser ignorante. Quanto mais eu sou ignorante com a pessoa, mais eu dou crédito a ela. Tadinho do Douglas. O Douglas essa semana está sendo tratado para como chegar no céu, porque para me suportar, irmão, se eu não tomar café antes das 9 da manhã e sem açúcar, penso numa pessoa insuportável. Acho que até eu mesmo não me suporto. Deus te abençoe, meu filho. Você está sendo preparado para o casamento. Só os fortes entenderam. Calma, irmãos. Meu Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler na revista Corrigida Fiel. Vai estar no talão, eu gostaria que a igreja lesse após mim. O pastor falou 2 horas, mas a minha estrutura física aqui só dá 50 minutos, tá? Vamos lá. Assentar-se-á, afinando-se e purificando a prata, purificará os filhos de Levi, e os afiará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Leiam por gentileza, 1, 2, 3. Não, versículo 3, vamos lá. 1, 2, 3. Direcione sua atenção ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 4. É o único livro considerado histórico, que é o livro histórico da igreja, escrito por Lucas, o médico amado, o único não judeu, de origem grega, médico e historiador. Ele diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A igreja pode ler o versículo de número 4? Vamos para o capítulo 17, versículo 5. Apenas o versículo 5. Diz o texto. Ixi, eu sou acelerado, né? Então, acharam? Então vamos lá. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. E ajuntando-se o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procurando tirá-los para fora. Versículo de número 6. Diz assim: porém, não achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: eita, isso aqui é forte. E estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Nós estamos em uma conferência missionária. Então, claramente que a proposta do sermão é para construir, ou influenciar, ou fortalecer a visão missionária. Existe uma expressão chamada cosmovisão, que é aquilo que cremos, de confissão, de credo e de comportamento.
E ontem eu abordei sobre 4 palavras no grego. Vai tirar foto? Piqui. Tá bom. Obrigado. É a primeira vez que eu deixo alguém da mídia sem jeito. Mas tem uns que deixam a gente incomodado, você viu? Esse dia eu estava lá chorando, desesperado, com a cara toda inchada. Aí quando abriu o olho, o cara estava com a câmera desse tamanho, assim, na minha cara assim. Eu assustei na hora, rapaz. E virou um meme lá na igreja, você acredita? Onde é que eu estava? Ah, tá. Nós falamos ontem sobre martiria, testemunho, falamos sobre diaconia, serviço. Falamos sobre koinonia, unidade. E falamos sobre o querigma, proclamação. E para quem vai viver esses princípios, ela precisa de uma igreja que a sua chamada missionária possa ser renovada. E a aplicação foi na experiência da renovação de João Marcos, e a qual ele foi achado como útil, e não como uma figueira que não tinha utilidade na terra. Nessa madrugada, no início desta manhã, pedi ao Senhor que Ele falasse em meu coração, porque podemos falar e abordar nesta manhã missionária. Vamos explicar os 3 textos, e na aplicação, vamos trazer a temática que o Senhor tem trago ao nosso coração. O primeiro texto é o livro do profeta Malaquias, que a sua síntese interpretativa é a exortação de Deus para que os sacerdotes se arrependessem e voltassem a viver dignamente da vocação sacerdotal. Mas estes só exerciam o seu ministério de uma forma funcional e de uma forma religiosa, e não com essência, e não com comportamento. Alguns comentaristas dizem que o profeta Malaquias é usado por Deus para trazer 5 tipos de exortações: exortação ao culto, exortação ao ministério sacerdotal, exortação às famílias contra o divórcio, exortação acerca de como eram administradas as ofertas, e a exortação para aqueles que servissem ao Senhor fosse diferente. Malaquias tem algumas expressões muito fortes sobre o dízimo, e uma das que mais me agrada é que tem um memorial diante de Deus, que nós não vamos ser esquecidos. E no último dia vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Mas o que eu acho também interessante, que o livro do profeta Malaquias, ele tem profecias de um futuro imediato, que significa que vai se cumprir antes de Cristo, e se cumpriu. E existem profecias escatológicas, que significa que vai se cumprir no período de Cristo e depois de Cristo. E uma dessas é lembrada acerca do ministério de João Batista, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas especificamente no capítulo 3 me chamou a atenção. Quando o profeta vai trazer esses 5 tipos de exortação, Deus usa ele em uma linguagem que a gente chama de metáfora. Não sei se a pronúncia, pois a minha mente está cansada, é antropoformismo, que é trazer aquilo que é humano para uma representação espiritual. E ele pega a profissão milenar, e muitas vezes artesanal, do ourives. Ourives, é do conhecimento de todos, é aquele que trabalha com a matéria-prima para transformar ela em uma joia. E geralmente a matéria-prima mais cara, desde aquela época para agora, era o ouro, prata e bronze. E especificamente ele diz: assim como o ourives, aleluia, senta para purificar a prata no fogo, misericórdia, eu vou pregar isso mesmo. Assim o Senhor senta para nos purificar. Quem já foi no garimpo sabe que eles têm que cavar muito, procurar muito, até achar a matéria-prima, que é o ouro. Vamos utilizar ela. Ele é precioso na grama. Não sei nem quanto é que está aí o ouro. Mas ele não já pega ela formada. Geralmente são fragmentações de peças maiores. E geralmente ele pega uma e vende ao quilo, e vai chegar na mão de quem compra, e esse vai dar um objetivo para aquela matéria-prima. Matéria-prima grosseira, sem uma imagem definida, mas o ourives pega e trabalha nela em altas temperaturas para poder formar nela uma joia. O que o profeta está dizendo, o Senhor está pegando a matéria-prima de um sacerdotalismo falido na época de Malaquias, de um povo que teria o trauma do cativeiro, mas Deus usaria a prova para moldá-lo à forma que Deus quer. Aí vem uma pergunta ao meu coração e eu quero te levar a pensar comigo. Quando é que o ourives sabe? Hoje temos tecnologia para saber.
Mas na época de Malaquias, tudo era artesanal e braçal. Como é que o ourives sabe que a matéria-prima está preparada? Vai pegando, para ser uma joia usada pelo rei. Diz a história que ele só tira, pastor Vilmar, a prata ou o ouro do fogo. Ele só sabe que ele está purificado, que é a matéria certa para uma joia preciosa, é quando ele observa dentro do fogo que o seu reflexo está se manifestando na matéria-prima. E quando ele vê que está esse reflexo, ele entende que a matéria-prima está pura. É tirado a rocha, é tirado outros matérias, porque o ouro ele não evapora. Preste atenção. Ele pode se derreter, mas é uma das matérias-primas que mais representa o pensamento da resiliência. Se quebra por inteiro, mas pouco a pouco ele vai do estado líquido e volta para o estado sólido. Assim o Senhor faz com aquele que tem uma chamada. Deus nunca vai usar alguém sem antes de feri-lo. Deus nunca vai dar algo a alguém se antes não colocar em um processo de purificação. E Deus não nos prova porque Deus é masoquista. Deus nos prova porque Ele quer nos dar algo além daquilo que pensamos. Então entendemos que o Senhor está dizendo: eu preciso trabalhar em alguém dentro do fogo para usá-lo como um vaso precioso. Então, ou o processo te mata, ou você aprende com o processo. E não vamos ser demagogos. Eu não gosto de processo. Você gosta? Bate Jesus que eu amo. Prova Jesus que é bom. Deixa conversa. Numa fila nossa num banco. Estou dizendo eu, não sei os irmãos. Eu que sou meio ansioso. Chego lá na fila do banco. Oh, coisa da minha raiva. Aí estou na fila imensa para ser atendido, naquelas fichinhas. Demora 5 minutos. Os irmãos, graças a Deus que não tem isso aqui. Eu já estou batendo o pé e já estou dizendo: rapaz, tem meia hora que eu estou aqui e essa fila não anda. Mas só passou o quê? Quem está na espera, sempre o tempo vai ser longo. Mas quem está apto a aprender no processo, o tempo sempre será oportuno. Aí o Espírito Santo me toma e ele faz uma pergunta: qual o tipo de fornalha que Jesus está usando para moldar o seu caráter? Qual é o tipo de processo que você está vivendo? Você não tem que reclamar do processo. Você tem que dizer: Senhor, me ensina a crescer. Porque enquanto o meu coração e o seu não for purificado para o caráter cristão, a fornalha vai ser aquecida. E ele sentará. Aí eu vou fazer algumas perguntas e espero a sua resposta sincera. Deus falha? Responde, criatura. Não. Deus mente? Deus ilude alguém? Então quando Ele faz promessas, você está me dizendo que Ele não falha. Mas por que ainda não chegou? Então o problema não está em Deus. Está em quem? Que ainda não se permitiu ser o quê? Transformado. A gente quer as bênçãos do Evangelho, mas a gente quer continuar sendo uma pedra bruta. A gente quer ser usado por Deus, mas não se permite ser moldado por Deus. Mas hoje Deus está te convidando para essa temática: transformados, cheios e enviados. Repita após mim: transformados, cheios e enviados. O segundo texto, que está em Atos, capítulo de número 13, trata sobre o avivamento missionário em Antioquia. O avivamento missionário do capítulo 2 de Atos, que diz que eles foram cheios e de repente começaram a pregar, sim ou não? Ali era uma vocação e uma chamada coletiva, mas não havia uma chamada, me dê sua atenção, organizada. Havia uma missão no capítulo 2, exposta, inspiradora, mas não era uma missão organizada. No capítulo de número 13, começa a ter a missão operacional, uma base de saída
um seminário de aprendizado e uma igreja que mantém e envia. Então, no capítulo de número 13 que você leu, a igreja que está na cidade de Antioquia tem 3 qualidades. Quantas qualidades? 3. Primeiro, é uma igreja que tem equilíbrio teológico. Porque ele diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Mestres e profetas. Hoje no Brasil vive esse extremo, né? 2 eixos. Ou a igreja é muito cheia de dons e pouca teologia. Ou a igreja é muito cheia de teologia e pouca dos dons. Ainda não entendi. É simples. Tem igreja que o corpo é medonho. Olha o meu cearanês aí. O corpo era medonho. E a cabeça desse tamanho. Porque ele prefere sentir do que pensar. E tem igreja por aí, graças a Deus que aqui não. O corpo é raquítico e a cabeça é de cearense. Desse tamanho. Ou seja, é uma igreja que tem muita cultura, muito conhecimento e nada de autoridade espiritual. Mas a igreja missionária, ela tem um equilíbrio. Ela enaltece os profetas, mas também enaltece os doutores. É uma igreja que tem equilíbrio teológico, graça e conhecimento. Conhecimento e graça. Eu vou usar uma experiência, acho que foi da W. Towser. Se eu estiver errado, depois os irmãos podem me corrigir. Que alguém chegou para ele e disse assim: pastor, qual é o mais importante na vida do cristão? Ler a Bíblia ou orar? Aí ele responde com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Se ele tiver só a asa direita, ele vai ter uma asa, mas nunca vai voar. Se ele tiver só a asa esquerda, ele vai ter uma asa, mas não vai poder voar. Mas se tiver a graça, aleluia, e o conhecimento, ele vai poder voar. Quem precisa disso? Coloca para mim, meu filho, Atos 13, num telão aí para mim, por gentileza. Vamos decorrer esses versículos e já vamos para o outro e vamos aplicá-lo, pois eu estou sentindo o Senhor aqui. Eu gosto muito do culto de manhã, porque só vem para o culto de manhã, de domingo de manhã, que não tem preguiça. Porque eu vou lhe falar, mas você, olha, eu naquele quarto escuro, depois de 4 dias sem dormir direito, meu irmão, com aquelas duas, com ar-condicionado, friozinho, sem barulho nenhum, para me vencer aquelas 2 montanhas de lençóis, eu vou lhe falar, é difícil. Alguém sabe o que eu estou dizendo? É ou não é? Só vem domingo de manhã quem tem compromisso. Quem não tem, meu Deus do céu. Vamos lá. Atos capítulo de número 13. Na igreja de que estava em Antioquia havia o quê? Alguns profetas e doutores. Ok? Destaca, os 2 ministérios estavam conjunto. Profético, portador da mensagem. Doutor, o ensinador da mensagem. Ok? Segunda característica, ele começa a dar a Lucas os nomes, pastor. Barnabé, Simeão, chamado Níger, que significa negro. Lúcio, de Cirineu. Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E o último nome, Saulo. Por que o escritor faz questão de destacar os nomes próprios destes profetas e desses mestres? O que você enxerga nesse texto? O porquê ele destaca esses nomes? Pensa comigo, irmão, deixa de preguiça. Vamos lá. Por quê? Vamos começar. Primeiro o nome, Barnabé. Alguém já estudou a biografia de Barnabé? Foi o homem que deu a primeira oferta de renúncia. E foi o homem que já demonstrou a sua fidelidade. E foi um grande discipulador. Então vamos dessa característica. Barnabé é aquele que é nascido na fé. Não conhece o mundo, só conhece a estrutura da igreja. Segundo nome, qual é o segundo nome? Simeão, um judeu africano, a qual é chamado Níger. Então já diz característica o quê? Alguém de uma etnia diferente. Sim ou não? Sim. Da África, judeu africano. Terceiro, qual o outro nome? Lúcio. Por que ele colocou Cirineu? É de uma região da Síria. Oh, minha mente. E lá, o PIB daquela região, o produto interno bruto e a renda per capita era dividido pelo quê? Por cerâmicas. E para uns judeus, quem trabalhava com o resto de cerâmica, é dizer, está alguém vindo de Cirene, está vindo alguém vindo da favela. Então ali tem um cara que é economicamente baixo. Qual é o outro nome, irmãos?
Manaém, que fora criado, se foi criado com Herodes, ele seria o quê? Irmão adotivo, é da corte romana. Minha percepção do texto, Lucas está dizendo, dentro da igreja tem nascido na fé, dentro da igreja não tem divisão racial, dentro da igreja não tem divisão de classe econômica, dentro da igreja tem todos os níveis econômicos e sociais. E o último nome quem é? Ainda não é chamado pelo seu nome gentílico. Então, quando chamava Saulo, é aquele que mandou apedrejar Estevão até a morte. Então, é alguém que tem passado. Então, a igreja de Antioquia tem a segunda qualidade. Qual é ela? Equilíbrio social. Eu acho que você vai glorificar Jesus comigo. Como? Aqui nesta igreja ontem, tinha médicos, mas também tinha pedreiro. Nessa igreja ontem, não sei agora. Tinha um cearense de 1,66 m. Não, eu tenho 1,67 m. Não, 1,68 m, perdão. Eu me iludi que eu tinha 1,60 m. Como também tem um homem de 2 metros. Não existe um lugar de maior inclusão social, racial e econômica do que na presença de Jesus. Porque a mesma unção que visita o médico, o advogado, é a mesma unção que visita o pedreiro e o servente. Quem está me ouvindo? E no ministério de pastores, se essa igreja é missionária, glória, vai ter quem é nascido na fé, mas vai ter alguém que tem passado. Vai ter alguém que é economicamente abaixo, mas também tem alguém que é economicamente alto. Porque a unção não vem por causa da cor da pele. A unção não vem para a classe social. A unção vem para quem se permite ser transformado e ser enviado por Deus. Cadê essa igreja aqui? Cadê essa igreja? Terceira qualidade, coloque o outro versículo 2 para mim. E eles estavam fazendo o que, irmãos? A gente vai até 2 da tarde desse jeito. Vamos lá, 1, 2, 3. Servindo eles e... Vamos colocar outra qualidade aí. Equilíbrio teológico, equilíbrio social. E todo crente, durma não, por favor, que se dispôs a jejuar e orar, ele está buscando o quê? Autoridade. Então era uma igreja que tinha autoridade espiritual. Quem gostaria de congregar numa igreja assim? Quem gostaria de ser uma igreja assim? Mas está faltando uma qualidade aí. Vamos pensar? Como é que uma igreja que tem equilíbrio teológico, equilíbrio social e busca o sobrenatural ainda tem uma falha? Qual é a falha? Acorda. Qual é a falha? O próprio versículo 4 vai responder. Não, perdão, querido, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma igreja ela só pode ser completa se ela vive missões. Ela pode estar cheia de teólogos, mas se não tiver missões, ela pode estar cheia de profeta, mas se não tiver missões, ela pode ter todo equilíbrio social, mas se ela não tiver missões, aleluia, o Senhor está aqui. Ela pode fazer 24 horas de oração, mas se ela não enviar missionários e não manter missionários, ela não está fazendo diferença nenhuma na terra. Mas a igreja que tem prazer em proclamar, ela envia, ela cuida, ela sustenta e ela guarda. O texto diz: e falou o Espírito Santo acerca do chamado de Barnabé e Saulo. A minha missão em 30 minutos é despertar em alguém que uma igreja que não faz missões, ela está fora do projeto divino. Vou repetir umas coisas aqui: pé, joelho e mão. Vou repetir: pé, joelho e mão. A igreja missionária tem pés dos que são enviados, joelhos dos que oram e mão dos que contribuem. A igreja de Antioquia vive uma das maiores experiências que uma igreja vive: é reconhecer que o Espírito Santo ainda revela quem é chamado, separa quem é chamado, alguém vem comigo, e envia quem é chamado. Quem adora Jesus por isso? Quem pode me ajudar a adorar Jesus por isso?
Então, estou explicando o segundo texto. Vamos dar uma frase para esse segundo texto, podemos? Repita após mim usando o diafragma, antes que você durma. Por gentileza, diga: avivamento missionário. Ok. E eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder. A igreja em Umas está vivendo nesse avivamento missionário? Glória a Deus, os irmãos visitam as pessoas, glória a Deus. Os irmãos estão ajudando filantropicamente, glória a Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta, não precisa me responder. Quantos missionários transculturais a igreja de Umas está sustentando? Eu não sei. Só sei que a igreja de Umas pode estar cheia de profetas, cheio de doutores, pode ter todo equilíbrio social, pode jejuar. E eu percebo que vocês estão em uma evolução espiritual. Vou ser sincero, que a última vez que eu preguei aqui estava pesado demais. Mas hoje a igreja parece estar vivendo um novo estágio, um novo nível. A igreja está livre. Se alguém está dizendo, eu estou vivendo um avivamento, mas não está tendo proclamação, é só uma emoção que você está vivendo. Deus enche a sua igreja. Repita após mim: o Espírito Santo foi enviado para a igreja, para encher a igreja e enviar a igreja. Eu quero fazer uma pergunta, espero que vocês estão comigo. Depois do Pentecostes, a igreja ficou parada? Vamos, irmãos, a igreja ficou parada? O que aconteceu? Então eu não creio nesse avivamento de ginásios lotados, uma festa tremenda, e encerra a festa e não tem resultado nenhum. Vou profetizar para mim, não sei se você vai viver até o dia 31 de dezembro, aquilo que eu não produzi no reino em 10 meses, eu assumo o desafio de produzir em 60 dias. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo? Pega na mão de alguém, por favor, com todo respeito, balance ele, olha nos olhos e diga: é necessário ser transformado, ser cheio e ser enviado. Quem recebe essa palavra aqui? Quem recebe? Vou repetir mais uma vez: o Senhor Deus enviou o seu Espírito para a igreja, para que a igreja seja enviada para o mundo. Você fala em línguas estranhas aqui, para poder falar do Evangelho lá fora. Mas graças a Deus que aqui não tem esse crente preguiçoso. Graças a Deus. Aleluia. Que ele só quer receber. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Mas não oferece nada a ninguém. Me dá mais Deus, me dá mais Deus, me dá mais. Mas o vizinho não sabe que ele é crente direito. Na faculdade dela, ela não se apresenta como crente. Romanos capítulo de número 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ainda é poder de... Aí eu faço a pergunta: o seu testemunho, a sua martiria, a sua forma de viver, o Evangelho está sendo glorificado, ou seu estilo de vida está envergonhando o Evangelho? Aí eu recebo um vídeo esses dias, desculpa pastor, mas eu vou entrar no mérito. A moça lá, eu frequento a academia, sou obrigado pela minha mulher. Falar nisso, amanhã vai ter treino de perna, né? Ai Jesus, eu vou ter que fazer agachamento, búlgaro, sumô. Eu acho que eles querem me matar. O Mateus mandou meu treino, agora que caiu a ficha. Ele quer que eu faça de cadeira extensora 5 séries de 20. Ele é louco, é? Perturbado. Não, você está rindo que não é com tu. Eu tenho uma menina de 16 anos que acha que aquela menina não é normal, não. É mutante. Eu botei 210 quilos na leg, morrendo. E ela vem com 16 anos, bota 300. Ainda ficou rindo. Papai, você está bem? Eu, hein? O
que tem a ver isso, pastor? Não, que ela disse para mim, a moça que estava pregando o evangelho. E os vídeos dela é para pregar o evangelho. Legal. Aí ela está lá nas redes sociais dela. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas ela tem um vídeo fazendo agachamento, com a calça transparente, e glorificando a Deus com o treino dela. Olha o silêncio. Ela está lá, louvado seja Deus, e tirando foto de biquinho. E mostrando um decote. Olha como é que as pessoas têm uma distorção da realidade. Quando Paulo disse que o teu corpo glorifique a Deus, não é para estar mostrando Ele. É para estar pregando o evangelho. Pastor Billy Graham diz que a igreja vocacionada de Deus, ela é a Bíblia aberta que o mundo lê. E qual é o tipo de Bíblia aberta que uma cristã está no TikTok? Com o corpo aparecendo. Não, você pode treinar, mas não vai igual eu não, senão o pessoal vai rir de tu. Aí eu vou com a calça tactel, um calor miserável, porque eu sou assembleano, madureiro, e com a camisa esporte até aqui. Mas é tão top ser cheio do Espírito Santo, que até na academia você é enviado por Deus. E eu estava num dia ruim, porque chegou 5 boletos na mesma hora. Só os fortes sabem o que eu estou falando. É os devoradores que chegam. Aí eu fui para a academia, que é onde eu tiro o meu estresse. Eu desconto, para não descontar nos crentes, eu desconto nas máquinas. Aí eu cheguei lá e eu não gosto de falar com ninguém, que se eu começar algo e alguém me interromper, eu tenho que voltar tudo de novo. Alguém tem essa mania aqui? Não levanta não, pelo amor de Deus. E se eu começar algo, eu não terminar, eu não durmo. Eu estou com um negócio desde os 9 anos de idade, que quando eu completar 50 anos, Jesus vai me dar uma benção. Eu vou comprar um Fusca 1.6, vou desmontar o motor, vou montar o motor e vou viajar para o Ceará nele. Aí eu vou botar aquelas coisas do banco que tem umas coisas, tipo uns caroços de coquinho. Eu vou botar lá, e eu vou botar uma redezinha debaixo do coisa, e eu vou pegar assim, a marcha, não tem uma coisa, vou tirar e vou colocar uma bola bilar de 8 assim. Que é isso, pastor? É minhas neuroses da vida. É porque quando eu tinha 9 anos, eu trabalhava na oficina. Aí eu vi o dono da oficina desmontar o motor do Fusca, que a gente ia montar e sair no fogo. O infeliz não foi morrer um dia depois? E eu estou com isso no coração até hoje. Não terminei o motor do Fusca. Mas quando eu completar 50 anos, Jesus, eu vou para o Ceará de Fusca, com a redezinha balançando. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu estava lá frustrado, irritado. Era 8 da manhã e ainda não tinha tomado café. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Posso confessar um pecado aqui, pastor? Posso? Eu tenho um preconceito com quem não gosta de cuscuz e não gosta de café. Se a pessoa chega para mim e diz assim, eu não gosto de cuscuz, desce um negócio ruim no meu coração. Eu fico julgando a pessoa. E se ela ainda disser assim, eu não gosto de cuscuz e nem café. Se for culto de Santa Ceia, eu tenho que me reconciliar. A igreja que é transformada no fogo, ela é cheia do fogo. E se ela é cheia do fogo, ela proclama o evangelho de fogo. Mas você está falando da casa? Sim, eu estava lá. Tinha começado a série. Aí chega alguém, bate no meu ombro, e eu já boto um boné, um fone, e fico com a cara assim, para ninguém chegar perto. Aí a moça, aí eu digo, não acredito não. Aí eu fingi que não tinha coisa. Ela ainda me tocou. Aí eu respirei e lembrei que eu era crente. Se eu não tivesse lembrado que era crente, eu tinha falado umas coisas. Quando eu voltei, sim, pois não. O senhor está de fome? Não estou não. Eu quero falar com o senhor. Me deixe em paz.
Quando eu tiro o fone, disse: olha, o senhor é o pastor Antônio Márcio, né? Ah, me descobriu. Eu estava observando o senhor. E no meu coração, sou casado, demônia. Pastor, o senhor não percebeu, mas como o senhor estava com o fone ligado, e tinha uma mensagem que eu estava ouvindo, e eu me alegrei no espírito. Eu estava treinando, dando uma rajada de línguas estranhas, porque eu estava escutando uma adoração e uma pregação, e eu não tinha percebido. E na hora que a ficha caiu, pronto, todo mundo está rindo de mim. Ele: foi mesmo, moça, foi. Calma, pastor, eu sou desviada. Mas na hora que o senhor começou a se alegrar no espírito, as minhas memórias foram ativadas. O senhor pode orar por mim? Aí eu olhei essa academia lotada, ela semi-nua, porque era um top e um shortinho, um micro short. Acho que ela comprou a prestação, os panos. Eu comecei a orar por ela, e ela começou a chorar. Aí de repente veio mais 2. Deus transforma a sua igreja na fornalha, mas enche ela de autoridade, para ela ser enviada para proclamar o evangelho de fogo. Quem vai receber a segunda profecia pela fé, haja chama de Deus no seu coração, haja chama do evangelho nas suas mãos. Aleluia! Hoje aquela moça é liberta, é membro da igreja e é ativa. Porque tem pessoas que precisam do ambiente para ser espiritual. Ou seja, ele é resultado do ambiente. Mas se eu sou resultado do evangelho, glória, 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 glória. É comendo piqui, vocês, né? Que você prega o evangelho. É andando na rua onde que você prega o evangelho. Ou como a minha filha fez, sentou do lado de uma pessoa extremamente estressada. A Mainara não julgou. Ela olhou para a pessoa e disse: o senhor está bem? Eu não sei não. Deixa eu orar pelo senhor. O cara se quebrantou todo. Então hoje Deus está nos convidando nesta manhã, aleluia, a não ser só teólogos e profetas, a não ser só de inclusão, a não só orar e jejuar, mas que a gente possa ser, meu Deus, uma resposta de Deus para a necessidade de alguém. Vou repetir, que a gente possa ser, quem está sentindo a presença do Espírito Santo, uma resposta de Deus para a vida de alguém. Coloca para mim, meu filho, o versículo 4. Oh, como eu estou sentindo Jesus. Que a chama pentecostal, que é o impulso da cosmovisão missionária, não apague em mim nem em você, mas que a gente saia dessa conferência cheios dessa chama. Quem precisa, cheio. Não me achita. Tem anjos do Senhor saindo dessa tribuna e andando pelos corredores da igreja, e esses anjos têm armaduras na mão, e ele está perguntando: quer? Se tu quer, adora e tu recebe. É tempo de autoridade, é tempo de revestimento de Deus aqui. Ei! Esse moço ali, foi ele que deu a oração da oferta? Foi, não foi? Quem dá o passaporte é Jesus? Quem dá o visto é Jesus? Quem envia é Jesus, mas quem sustenta é Jesus. E Ele não vai sustentar com migalhas, porque toda hora que eu estou pregando, Jesus me mostra 2 chaves chegando para você. Tem uma chave de casa e tem chave de automóvel, porque alguém está te julgando. E quando é os estranhos a nos julgar, deixamos para lá. Mas quando é os de casa que julga a nossa chamada, dói demais. Mas o Senhor vai exaltar-te para a família da tua esposa, porque é necessário o nome do Senhor ser glorificado. Quem recebe a presença, quem tem essa chama, quem tem essa chama, quem tem essa chama. Se eu tenho essa chama, olha o que vai acontecer. Se a igreja de Umas tem essa chama missionária, quem me ajuda a adorar por 30 segundos? Quem pode sentir a presença do Espírito de Deus, levante suas mãos agora. E aonde tiver um crente que crê na missão da igreja, que o fogo do Espírito incendeie o seu coração agora. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
aleluia, aleluia. Anaema, Kadonamabakominie, Sutui, Ele, Aoshinamau, Konui mi foi de mie. Eita Jesus, que visão linda. Eu estou vendo as águas sendo aumentarem. As águas estão transbordando no meio do arraial. O Espírito do Senhor está liberando dons espirituais agora, pastor Vilmar. Ele está liberando os dons de variedade de línguas estranhas. Ele está liberando o dom de profecia. Aonde tiver alguém que crê nessa chama, recebe de Deus o que eu estou recebendo agora. Recebe de Deus o que eu estou recebendo agora. Babarequina lenda, arauedere. Tu vidi vivo que esse daqui no final. A leite brilha. É Deus formando uma igreja no fogo. Quem está pegando? Para enviar ela através do fogo e para pregar com fogo. Vamos adorar por 30 segundos. Aumenta o volume, meu filho. Faz o povo vir adorar contigo, vai. Foi liberado uma graça de Deus agora. Fogo, 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 fogo. Uma igreja que tem a chama missionária, ela não vai adorar, porque ela sabe que não existe poesia se não tiver vida verdadeira. Canções sem vida verdadeira. Oh Deus, arde em nós mais uma vez a chama de um Pentecoste missionário. Vou repetir a terceira vez, a segunda vez, pois eu já estou indo para os finais. Aviva em nós, Senhor, uma chama missionária. Aviva em nós mais uma vez o fogo do teu Pentecoste em nosso coração. Aviva em nós, aviva em nós, aviva em nós. Olha lá, estou tentando. Eu estou tentando desenvolver o sermão. Anaemabacando. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Assim estes, vírgula, enviados pelo Espírito Santo. Olha nos meus olhos. Se você não consegue ir na África, Deus enviou gente que tem pés para ir. Mas esses que têm pés para ir, precisam de joelhos que orem e mão que contribui. Vou repetir mais uma vez. E estes enviados pelo Espírito Santo. Pegue na mão de alguém, por favor. Olhe nos olhos dessa pessoa. Se você puder balançar ela, ver se ela acorda mais um pouquinho. Diga: o Espírito envia missionários, não mendigos, não super-homens e nem mártires. Você entendeu isso? Não? Vamos tirar uma oferta missionária, irmãos. Vamos enviar para o nosso missionário. Aqui não, graças a Deus. Vamos enviar roupas para o campo missionário. Estou dando um exemplo. E o que as pessoas fazem? Vai lá naquele quarto de despensa, naquelas caixas de papelão, onde tem roupas usadas e rasgadas.
e vamos enviar para o missionário. Missionário não é mendigo para receber as sobras. Não existe uma área na igreja que mais enriquece financeiramente é quando a pessoa investe em missões. Não só a missão local. Recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. Missionário não é mendigo. Missionário não é super-homem ou super-mulher. Ele não precisa, vamos enviar. Ele não precisa que a gente ligue para ele, que a gente acolhe ele. Não, ele é super. Mas o missionário também passa por ansiedade, por depressão, por solidão. Terceiro, não é enviado. Mártires. Você quer a obra missionária? Pode ir. Morra lá. Não. Uma igreja missionária tem, quem vem comigo? Pés, joelhos e mãos. Eita, tem um renovo de Deus nessa manhã. Ela envia, sustenta com oração e sustenta com as mãos. Não existe. E quem tiver mais conteúdo teológico e bíblico aqui e puder me refutar depois do culto, eu aceito. Mas ainda não achei uma área onde há mais segredo de prosperidade financeira, que é a obra de investir na obra missionária. Repita após mim: eu preciso. Vamos, só se você acredita que Deus está te chamando. Vamos lá. Eu preciso ser enviado pelo Espírito Santo. Tem alguém te esperando. Tem alguém aguardando o fogo que te modificou. E o fogo que te transformou. Porque Deus enviou o seu Espírito para a igreja. E Deus envia a sua igreja para o mundo para pregar o Evangelho. Quem recebe essa palavra, levante as duas mãos. Vamos, me ajude a adorar por 30 segundos, pois eu já estou indo para encerrar. Aleluia. Hanarabacone Foriesinar. Eu não me lembro muito bem, mas eu fiz uma viagem missionária e passei 15 dias viajando, pregando. Acho que foi na Europa. Passei pela Espanha, Itália e Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, eu preguei sobre a santidade do ministério. E quem estava lá não gostou, que disse que eu estava afrontando os líderes, porque um dos líderes estava em adultério. O que fizeram? Me abandonaram no hotel, não me levaram para tomar café nem para almoçar. Fiquei o dia todo ali. E eu não, hoje eu falo ainda um pouquinho inglês, mas na época nem muito, porque eu só tinha o inglês do Ceará. On to high, on to rain. Arruma a mala aí. Or change my love. Dá para arranhar. Você pode chegar, excuse me please. Com licença, por favor. Camão, vamos juntos. Mas na época era Alemanha, Hannover. E pense numa sociedade fria, de olhar vazio, que o ser humano para ele é como uma pedra. Aí eu saí do hotel com fome, doido por um cuscuz. Não estou soltando piada para ninguém, irmão. Aí eu cheguei na praça lá, ninguém falava comigo, ninguém da recepção me dava atenção. Os coordenadores do evento não atendiam o telefone. Aí eu dei um grito no meio da praça: oh, glória a Jesus! Tu não me envia onde eu sou celebrado. Tu me envia onde eu sou necessário. E agora, Jesus, eu estou no meio dessa praça, não falo inglês, não falo alemão, mas eu vou dar mais 2 glórias. Dei 2 glórias altas e dei um rajado de língua dos 3.
E alguém gritou atrás de mim: esse é dos meus. Quando eu olho para trás, um baita de um baiano, de 1,90 m, desse tamanho, que casou com uma alemã e montaram uma padaria. Deus cuida dos seus missionários. E alguém levantou a mão. E o cabo estava afastado há alguns anos. E naquele dia reconcilia com Jesus. E tinha cuscuz lá. O Espírito de Deus não envia pela igreja mendigos. O Espírito de Deus envia pela igreja missionários cheios do poder do Espírito. Olhe para 3 pessoas e diga isso. Fale para 3 pessoas. O Espírito quer te enviar para a vida de alguém. Tem alguém que está esperando o fogo de Deus em você. Aí eu volto, irmão, com a malazinha desse tamanho. Alguém já viu os moambeiros internacionais? Alguém sabe o que é moambeiro internacional? Ninguém conhece essa linguagem? Eu, hein? Não tem nordestino aqui não? Cadê os nordestinos daqui? Cadê? Só é da onde? A irmã é pernambucana? Tem muito tempo para cá? Ah, então já perdeu. Moambeiro é aquele que anda com muita sacola. Quem vai para a feira da lua? Sacoleiro. É sacoleiro isso? É, então vamos mudar aqui no Goiás. É sacoleiro. Aí a fila da alfândega, pastor, tinha umas 10 pessoas com umas 5 malas desse tamanho. E eu, exausto da viagem da Alemanha, que eu tive que sair da Alemanha e ir para Portugal, fiquei lá umas 8 horas de espera, que era para sair só em 3 horas de conexão, levou 8. E todo o euro que eu tinha ganhado lá, eu comi em Portugal. Ô lugar caro. Aí todo mundo passando. Eu digo, rapaz, se esse povo com essas 5 malas está passando, imagine a minha, que tinha uma rodinha quebrada, que tinha lá, você fica tec. Aí quando eu estou passando, o cara que vai me atender, o nome do cara é Onésimo, da igreja presbiteriana. Quando eu vi, é crente. Graça e paz, irmão. Ele, graça e paz. Aí quando eu fui passando, não, o senhor fica, vai para ali. Eu, vou para onde? Você vai abrir a sua mala, a gente vai investigar o senhor. Eu digo, moço, escandalize não, só tem meia suja. Quero saber não, é meu trabalho. E se o senhor é crente, você tem que saber que o senhor tem que ser. Irmão, acabou comigo. Eu digo, eu podia dar um jab, um cruzado. Eu dou uma banda embaixo, pega aqui, dou um armlock, ou pega na posição de 100 quilos e fica batendo assim na traqueia dele. Mas eu lembrei, sou pastor. O cara me deu um congelamento. Eu fiquei 2 horas de espera, irmão. E os moambeiros, ou sacoleiro, indo embora. E eu lá. O processo, ou você aprende com ele, ou você é morto por ele. Ou você aceita o processo de purificação de Deus no meio do fogo, para ser cheio do fogo, para ser enviado com fogo. Eu suspirei, não vou murmurar não, Jesus. E o cara jogou minha roupa suja para um lado, do outro. Eu digo, acabou? Acabei. Agora você pode ir. Nessa arrumação deu 3 horas, irmão. E eu morrendo de fome. Aí o corredor, quem conhece o aeroporto de Brasília, mas antigamente o internacional era de um lado, não tinha conexão com o nacional. Na parte redonda assim, né? Aí você vai pegar o corredor. Eu peguei o corredor e minha malinha. Tec. E não tinha ninguém. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo foi embora. Jesus, eu não vou murmurar não. Vou te dar glória, porque eu sou enviado aonde eu sou necessário. Eu não vi, Jesus, minha necessidade na Alemanha. Eu não vi, Jesus, o Senhor me enviar para a necessidade de alguém em Portugal. E eu estava voltando frustrado. Meu coração chega a estar tremendo aqui. Mas de repente, eu dei um glória. Dei uma rajada de línguas estranhas, agradecendo Jesus. E comecei a me alegrar, pulando. De repente, alguém grita, ô glória! Eu digo, ué, eu sou crente, não existe fantasma. Eu não tinha ninguém no corredor, e eu sozinho. E vi uma voz dessa. Aí eu gritei de novo. De repente saiu o moço do banheiro, com o rosto inchado de lágrimas, com um rodo na mão.
com uniforme de servente e aquelas botas de borracha. Você é o pastor Márcio, né? Digo que sou. Meu pastor, não me ache louco, não. Não pense que eu sou doido, não. Mas eu sou ex-presidiário. E eu não coloquei no meu currículo para vir trabalhar aqui. E o meu encarregado descobriu. E ele veio nesse banheiro, me humilhou. E disse que eu não merecia um emprego de limpar banheiro. Que eu era mais sujo do que o banheiro daquele. E só sei, pastor, que eu me prostrei diante de um vaso. E ali eu chorei, digo, Jesus, eu sei que eu tenho um passado. Mas como eu gostaria de ouvir a voz daquele pregador. Eu digo, como assim, meu filho? Um ano tal, o senhor não pregou em Recanto das Emas, no aniversário da cidade? E tinha uma cruzada? Sim. E o senhor apontou para um bar em frente. E o senhor dizia, ei moço, volta para a casa de Deus, porque os seus pais estão orando por você, porque os teus amigos hoje vão te trair. Eu ri daquele pregador, pastor. E quando entrei no carro para ir passar com os meus amigos, eu não sabia que 2 deles eram traficantes. Eles armaram para mim e eu puxei 5 anos. Eu estou incondicional e vim trabalhar aqui. Mas eu disse, Jesus, se tu tem plano na minha vida, porque eu me reconciliei com ele na cadeia. Se o Senhor tem um plano na minha vida, tem uma chamada na minha vida, eu quero ouvir a voz daquele pregador. Então Jesus me fez ser perdido na Alemanha, me fez perder conexão em Portugal, me fez ficar 3 horas numa alfândega, para na hora certa, alguém está pegando? Ser a voz de Deus na vida de alguém. Vou repetir 3 vezes porque a gente já vai orar. Deus quer enviar a sua igreja onde ela é necessária. Alguém está no culto? Deus quer enviar a sua igreja onde é necessária. Aquele moço hoje é presbítero, lá na cidade do Recanto das Emas, cheio do Espírito Santo. Não existe um poder de maior inclusão social do que o poder do Evangelho. Você pode chegar num presídio e oferecer Gandhi. Você pode chegar no presídio e oferecer a literatura de Allan Kardec. Você pode chegar no presídio e oferecer todas as filosofias. Você pode chegar no presídio e oferecer o Código Penal, a Constituição. Mas nada disso vai mudar a natureza do homem. Mas quando você chega com a chama do Espírito e apresenta o Evangelho, dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cadê essa igreja que ainda tem chama? Cadê essa igreja que ainda está sendo moldada? Me dê um sinal aí se você está vivo. Me dê um sinal se você acredita nisso. Ei! Metanoia, mudança de pensamento. Metamorfose, transformação de uma matéria para uma evolução melhor. 2 coisas precisamos hoje nessa manhã para a gente encerrar: metanoia e metamorfose. Mudança radical de pensamento e transformação de essência. Alguém está no culto? E um dos personagens que representa o que eu estou dizendo. Coloca para mim, meu filho, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Eu vou encerrar agora. Aleluia. Eu não sei de você, mas o Espírito Santo está me visitando. Aleluia. Aleluia. Vamos ler junto, queridos? 1, 2, 3. Ele não está dizendo Saulo. Ele está dizendo Paulo, vírgula. Ele vai dizer, que traduz? Paulo, vírgula, apóstolo. Não por força humana e nem por escolha humana, mas por Jesus Cristo. Deus falha? Deus engana? Deus ilude? Então no nome de Jesus entenda, Deus não falhou quando te escolheu.
Deus não errou quando enviou o seu Espírito para você. Você é um homem ou mulher que o Deus Todo-Poderoso está dizendo nesta manhã: é você, o pé do que vai, o joelho do que fica e a mão que contribui. Cadê essa igreja missionária? Levante suas mãos por 30 segundos, só se você é livre. Adore o Senhor. Com as suas mãos levantadas, eu ouso profetizar que caia sobre nós o fogo do Espírito missionário agora. Que a obra missionária em nós seja incendiada agora, em nome de Jesus. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, aonde tiver um crente que é a igreja de Jesus, aonde tiver um servo lavado, remido no sangue de Jesus, receba o renovo dessa chama agora. Aleluia. Nós vamos sair desta fornalha, não mais procrastinando. Nós vamos sair desta fornalha de luta, de prova, não mais como murmuradores. Nós vamos sair dessa fornalha como homens, mulheres, crianças, adolescentes, músicos, beques, sonoplasta, mídia, cheios da chama missionária. Vou repetir 3 vezes, ver se alguém vê comigo. Cheios da chama missionária. Vou repetir mais uma vez. Cheios da chama missionária. Eu vou gritar agora: e estes enviados pelo Espírito de... Se coloque em pé, por favor. Quando a igreja estava reunida, veio o fogo do céu. Quando a igreja estava reunida, foi enviado o propósito. Estes enviados, coloca para mim, meu filho, Atos, capítulo 17, versículo de número 6. Vamos ler juntos. Atos, capítulo 17, versículo 6. Vamos juntos, queridos. 1, 2, 3. Estes que escandalizaram o Evangelho, estes o contexto é bem claro. Houve um grande avivamento. Deus usou os profetas, Deus usou os mestres. Isso gerou inveja, porque quem não tem chama pentecostal é um morto-vivo na igreja. E ele tem raiva de quem tem vida espiritual. Ele não consegue adorar e se incomoda com quem adora. Ele não consegue falar em línguas estranhas e ele se incomoda com quem fala. Ele não consegue adorar porque ele está vazio demais. Está tão seco, tão seco, tão seco, que não sai nenhuma reação no culto. E ele começa a perseguir quem tem chama. Olha como é bonito esse texto. Juntaram testemunhas falsas e foram acusar os apóstolos. E eu quero fazer uma pergunta e espero que você me responda com toda a educação. Qual foi a acusação que os irmãos receberam neste versículo aí? Foram chamados de adúlteros? De mentirosos? Qual é a acusação aí? Estes, vou parafrasear, que tem incendiado o mundo com a pregação do fogo do Espírito, também chegaram aqui. Se chegaram, eles enfrentaram o processo. Se chegaram, alguém teve joelho e alguém teve mão. Não sei se você viu nesta manhã atrás de uma mensagem de autoajuda. Eu não sei qual foi a sua intencionalidade nesta manhã, mas Deus não vai suprir caprichos. Deus sustenta propósitos. Não vou orar para Jesus te dar carro, nem carro. Eu quero orar com você, não só por você, com você, porque essa mensagem também é para mim.
Deus quer me enviar para alvoroçar o mundo das trevas e ganhar alma para Jesus. Cadê esses que creem nisso? Coloque a mão no seu coração. Enquanto o ministério de adoração canta uma canção ou um refrão, eu quero que você vá falando: Jesus, incendeia, que eu saia da fornalha transformado, cheio e enviado. Vou repetir: transformado, cheios e enviados. Transformados, cheios e enviados. Vou repetir mais uma vez: transformados, cheios e enviados. Vamos, peça para o Espírito de Deus renovar sua chamada agora. Peça fogo de Deus agora, vai. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme com teu falar. Teu nome é maior que todo nome. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme Solte a sua ao voz. seu falar. Teu nome é maior que todo nome. No nome Amaramaeshia. de Jesus. Canurimiyo. Há poder Foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. em teu Foi dado a ele a autoridade para dizer: Calaramanda, se você crê, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões, em meu nome pregarão o evangelho a todas as nações. Eu estou possuído pelo Espírito de Deus para dizer: há poder no nome de Jesus. Seja incendiado agora. Canta, meu filho, ministra agora. Bota a pressão aí. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas Cheio, 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 cheio. cairão.
discípulos, pastor Vilmar, isso é muito forte, no capítulo 10 de Mateus, e deu poder a eles. Mas passa 6 capítulos depois, 7 capítulos depois, os mesmos discípulos que receberam o poder não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E Jesus disse: até quando, geração incrédula, eu estarei convosco? O mal da uma igreja que se acomoda à zona de conforto é que ela já recebeu a autoridade, mas não quer alimentar essa autoridade. Deus enviou o fogo, mas quem mantém a lenha somos nós. Eu preciso orar aqui na frente para alguém que vai fazer um voto com Deus. Diz: Senhor, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não realizei nesses 10 meses, eu quero fazer em 2 meses, mesmo que seja uma vida, uma oportunidade. Não é possível que você não vai reagir. Eu serei uma voz enviado por Deus para alvoroçar, para incendiar. Quem está me ouvindo? Eu quero orar para aqueles que vão sair da fornalha transformados e vão ser usados por Deus nesses dias, quer seja na oferta, quer seja no joelho e quer seja nos pés. Eu me lembro, pastor Vilmar, que eu tive uma crise vocacional e já tive muitos amigos. Hoje eu tenho poucos. O tempo vai passando, as pessoas vão mudando. Aí eu cheio de dívida, porque eu vivo da fé e eu tenho muito medo de explorar a igreja. Tenho muito temor nisso, ali é muito tênue entre a questão da oferta e entre a exploração da oferta. Aí eu fui na empresa de um amigo meu e disse: rapaz, eu vim aqui te entregar meu currículo, e a partir de hoje eu quero trabalhar aqui na sua empresa. Pode ser para limpar um chão, pode ser na portaria. Aí ele deu um sorriso de canto, encheu os olhos de lágrimas e disse: ô meu pastor, não faz isso comigo não. Como assim, macho? Tu vai me quebrar. Porque se eu lhe der emprego e te tirar do campo missionário, Deus vai cobrar de mim. E naquele dia eu entendi. Deus não me chamou para ter posses, Deus não me chamou para ser empresário. Até tentei abrir empresa, mas a pandemia veio e me quebrou. É incrível, mas eu pregava, as pessoas sentiam e eu não sentia nada. Porque eu queria ser algo que Deus não me chamou para ser. Eu quis ser advogado, Jesus não deixou. Eu quis cursar a psicologia, não deu certo. Eu sei que constrange muito ver Deus cumprindo certas coisas materiais na vida de algumas pessoas. Na minha vida demora. Mas um dos maiores tesouros que eu tenho é o meu menino autista ontem, com 14 anos, me ligar e dizer: papai, não sei como é que está aí. Ele era suporte 2, não verbal. Hoje é suporte 1, ele fala, mas muito fono. E ele me ligou e disse: papai, eu estou orando pelo senhor, viu? E ele disse: na verdade, papai, eu sempre oro pelo senhor. E ele disse: vai lá, papai, soa a camisa, sirva a igreja, porque o senhor servir na igreja, Deus tem cuidado de nós. Pés, joelhos e mãos. Todas as almas, desde o dia 1º até agora, para a glória de Deus, o Espírito Santo convenceu 122 pessoas para confessar Jesus como Salvador, na instrumentalidade do ministério que Ele me permitiu ter. E todo irmão que orou por mim e contribuiu no meu ministério faz parte do galardão das 120 almas que confessaram a Jesus como Salvador. A minha filha tem um sonho de ser médica. Nós conseguimos uma bolsa para ela, porque eu não tenho condição de pagar 14 mil, 15 mil. Mas com esse novo governo aí, ela perdeu o benefício, negaram. Ela olhou para mim: papai, eu digo: minha filha, a única coisa que eu posso fazer por você é te levar para a base missionária lá no Paraguai
e você estudar medicina no Paraguai. Ela disse: eu topo, pai. Aí organizamos, estava tudo certo, um apartamento imobiliado. Quando a gente chega lá era golpe. E ficou eu e minha filha em um hotel. Você sabe para onde a gente ia. Mas aquele que envia cuida. Eu disse: meu amor, já vou mudar meus pontos, vamos voltar para casa. Ela olhou para mim e disse: papai, desculpe, a sua história é a sua história, a minha história é a minha história. Eu não vou desistir do sonho de ser médico, porque eu quero fazer missões através da medicina. Eu digo: meu filho, mas seu pai não tem como montar um apartamento agora, imobiliar um apartamento, não sei de onde que eu vou tirar. Ela olhou para mim e disse: mas meu pai, o Deus que prometeu é o Deus que vai prover. Não deu meia hora depois, o telefone tocou e 3 grandes amigos me ligaram: pastor Márcio, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou eu lhe dizer que você pode fazer, que eu vou ser um dos que vai contribuir. Resumindo, irmão, em um dia conseguimos alugar um apartamento. Em um dia eu recebi toda a oferta de imobiliar o apartamento. E olha como testemunho forte. E eu disse: Jesus, está imobiliado, mas eu não tenho como pagar a faculdade, o aluguel e o transporte, o alimento da minha filha. Eu só posso pedir de ti. Aí eu estou pregando em Goiânia. Quando termino de pregar, um casal de médicos chega para mim: pastor, o senhor não lembra de nós, né? Não. Eu estou sabendo que a sua filha está estudando medicina. Estou. E Deus, nós falamos com Deus e Deus nos permitiu ofertar para sua filha. Aí eu me liguei: mas não é só isso não, pastor. Quando o senhor pregou lá em Porá, no congresso de carnaval, e Deus te usou para mim, que eu seria médica, que Deus ia abrir as portas para eu cursar medicina. O senhor não lembra de mim, mas eu me lembro da promessa. Eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 27. Estou formada, sou médica, e eu vou ofertar na vida da sua filha. Só sei que aqueles 2 médicos se uniram, mandaram oferta, e a oferta. 3 amigos imobiliaram o apartamento, e a oferta que aquele casal mandou pagou a mensalidade de julho. Quando eu digo mensalidade, irmão, aluguel, transporte, alimento, julho, agosto, setembro. Então Deus cuida dos seus. Então não saia daqui como mais um observador de um culto. Saia daqui como a igreja cheia do fogo do Espírito de Deus. Quem vai sair assim? Eu queria que os irmãos que não vieram à frente participassem. Seja enviado por Deus agora na vida de alguém. Sai do seu lugar para orar por alguém. E você vai orar assim: Senhor, incendeia meu irmão, enche o meu irmão da tua presença. Se você não consegue orar por alguém, eu entendo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E se você não tem algo de Deus para orar por alguém, eu entendo. Não é orar pelo seu parente, é orar por alguém. Calabando ali, ó. Os anciões estão começando a orar. O Espírito de Deus já está renovando eles ali. Se aproxime de alguém, vamos. Irmão com irmão, irmã com irmã. Quando eu terminar de orar, eles vão cantar. Pegou qual é o hino? Aqueles que vocês cantaram. Proclame o nome de Jesus nas ruas, na praça. Até isso eu estou exigindo, pregador vaidoso. Mas se eu cantasse, vamos. A minha oração é que a chama pentecostal missionária incendeie você agora. E se você não é batizado com o Espírito Santo e você crê, Jesus vai te batizar agora. E se você já é batizado, Jesus vai te renovar agora em variedade de línguas estranhas. Pai, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu e a majestade te pertence. Te peço agora, Senhor, nessa canção que os teus filhos vão cantar,
nas melodias dessa canção, aonde tiver um adorador, aonde tiver um crente que acredita no fogo do Espírito, que acredita na chama do teu Espírito, aonde tiver um adorador que está saindo da fornalha da prova para ser enviado por Deus agora, se ele crê que a luta vai encerrar agora e o milagre está vindo para ele agora, ele vai começar a orar. A Bíblia nos diz que Deus mudou a história de Jó quando este orava pelos seus irmãos. Comece a orar, meu irmão, em o nome de Jesus. Receba a porção do Espírito agora, receba o toque do Espírito Santo agora. Quem crê adora, quem crê adora, quem crê. Quero declarar